Muito boa noite para todos nesta hora, né? André Luiz, de Goiânia, Goiás, centro-oeste do Brasil, coração do Brasil, né? Segunda Reis, capítulo 2, já que vou falar sobre discos voadores, então nada melhor do que ler a escritura em 2 Reis, capítulo 2. Né? E Elias é arrebatado ao céu e Eliseu lhe sucede. Eis o que aconteceu, estou lendo a Bíblia de Jerusalém, né? Quando Yahvé arrebatou Elias no céu, no turbilhão, Elias e Eliseu partiram de Gilgal, e Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois Yahvé me enviou até Betel. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E descer a Betel. E os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disse-lhe: sabes que hoje Yahvé vai levar o teu mestre por sobre tua cabeça? Ele vai subir. Teu mestre Elias, o tesbita, ó Eliseu, vai embora. E ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé me envia só até Jericó. Mas ele respondeu: tão certo como vive Yahvé e tu vives, não te deixarei. E foram para Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhe disse: fica aqui, pois Yahvé me enviou só até o Jordão. Mas ele respondeu: tão certo como vive Yahvé e tu vives, não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. E então Elias tomou seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, e se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos atravessaram a pé enxuto. Depois passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça para ti antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: pede-me uma coisa difícil. Todavia, se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: meu pai, carros e cavalaria de Israel. Depois não mais o viu e, tomando suas vestes, rasgou em duas.
apanhou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. E aí tem o restante desse episódio, né? Desse fato. Né? Tem um hino que o irmão Brana gostava de cantar. Né? Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar, vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar. Eu prego sobre disco voador, e você pode me dizer sim, mas que tema esquisito é esse, ô pregador André Luiz? Bem, isso está contido dentro da mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. William Marion Branham, né? Faz parte da sua mensagem, está explicado dentro da sua mensagem como a fé de rápido para o arrebatamento está dentro das mensagens do irmão Branham. Né? Então, eu vou pregar um pouco sobre isso, né? Discos voadores. Né? O irmão Branham falou muito sobre isso. Né? Agora, Marcos, capítulo 1, versículo 15, é dito que para crer no Evangelho, a qual Romanos 1,16 diz que é a força de Deus, é preciso primeiro arrepender-se. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Então, não tem como voltar às Escrituras, a palavra original, sem o arrependimento. Né? Faz parte. Não é meramente dizer, eu vou voltar à palavra original, vou voltar às Santas Escrituras, ao Evangelho de Paulo, à sã doutrina, né? Que ele disse em Timóteo que viria um tempo que não seria mais pregada. Eu tenho pregado aqui e é uma realidade. Não há na terra hoje uma igreja 100% igual a de Paulo. Deve reaparecer. Simplesmente deve reaparecer, como o irmão Brana falou, uma mensagem paradoxo. Haveria de haver uma era efesiana nesses últimos dias, né? Esses momentos finais da era de Laodiceia. Né? Porém, na mensagem, suas infalíveis promessas, o irmão Brana diz que aquele grande dom, caminhar sobre as águas, aparecer e desaparecer, ver os mortos ressuscitados, né? Isso o irmão Brana pregou, primeiro do que todos. Né? Isso aí só vai operar, diz o irmão Brana, quando houver a Federação Mundial de Igreja. É necessário vir o Concílio Mundial de Igreja, o aperto ecumênico. É necessário vir um Papa novo dos Estados Unidos ao Vaticano. E aí, então, trazer a Federação Mundial de Igreja. Fazer um pacto com os judeus. Então, haverá um aperto. Então, esse aperto fará o grande dom. E houve 5 demonstrações do ministério do profeta Mambrano, na ressurreição do peixinho, na criação de esquilos, em parar a tempestade de neve. O quisto, né, na irmã Meda, que já estava do tamanho de um limão. Né?
a irmã Hatmuse, né? Esse é o grande dom, né? Deve vir, mas não virá para qualquer um, né? Vai vir para os santos, aqueles que voltaram à palavra original. Eu não vejo nenhuma condição, não vejo, nem no joaquinzismo, nem no vanderleísmo, nem no cesismo de João Pessoa, nem no mendismo do Luiz Mendes, né? O febronismo, o roscoísmo na África do Sul, né? O soltismo em Porto Rico, que abrange a América, as 3 Américas, né? Do Sul, Central e do Norte. Eu não vejo condição aí de ir no rapto, né? Ninguém aí, está tudo dividido. Você sabe que quando Mombrana era vivo não havia divisões, né? Todo mundo lavava os pés, junto com o profeta, em Jeffersonville, né? Havia a prática do lava-pés. Mas mais de meio século depois da morte de Mombrana, a coisa se tornou religião de segunda mão, né? E vemos aqui em Goiânia, por exemplo, esse movimento agora do filiaísmo, né? Júnior Fialho, Carlos Roberto, eles querem desmoronar, sabe, Mombrana, uma coisa que não tem como desmoronar, gente. Isso aqui é a voz de Deus, é a palavra de Deus, é a espada do rei. Não tem nenhum erro na mensagem Mombrana. Você pode achar eu no joaquinzismo, cesismo, mendismo, em ismos, mas no profeta não. O profeta Mombrana viveu uma vida digna, né, do evangelho, né? Uma vida santa, um homem que rasgava cheque, né? Orava, as pessoas eram curadas, e as pessoas queriam dar dinheiro a ele, ele não aceitavam, né? Então é isso. Eu creio 100% no Mombrana. Eu já falei para minha esposa, eu já falei para os meus filhos, eu vou arriscar. Eu tenho o direito de arriscar. Eu tenho livre-arbítrio. Eu até disse numa pregação, o dia que você, homem, mulher, descobrir que você é dono do seu livre-arbítrio, você larga os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos pastores, os falsos mestres. É porque você não descobriu ainda que você tem o livre-arbítrio, que você pode gozar, experimentar a liberdade, né, cristã. Você pode sair de qualquer igreja, mesmo que você tenha 40 anos de igreja, toque na orquestra, tem uma toga, um microfone garantido no coral, ou seja um instrumentista e tem um alto cargo na igreja, saiba que Deus te fez com livre-arbítrio. Pode ser o movimento católico, movimento protestante, movimento pentecostal evangélico, deuteropentecostal e o movimento neopentecostal. Também todas as religiões, onde homens estão escravos de homens, donos dessas religiões. Você nasceu com livre-arbítrio. Quando irás usar? É uma coisa magnífica, extraordinária, né? E Deus deu aos homens. Ou seja, você pode largar qualquer pastor hoje, qualquer apóstolo, é tudo falso, qualquer profeta, e não dá nem satisfação. A menos que você queira ser escravo. Você se sinta que tal agremiação, tal igreja é seu dono, seu amo. Manda em você. Mas o dia que você descobrir, espero que não seja tarde demais, né? E você tem livre-arbítrio, então você vai experimentar a liberdade cristã, que é o que Deus nos chama. Ora, Apocalipse 3 diz que Jesus Cristo está batendo na porta, ou seja, está do lado de fora, não há dúvida que ele não está em nenhum movimento organizado de igreja, de profetas, de apóstolos, de pastores. Ele é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, o verbo, a palavra, era Deus. Reconhecereis a verdade, a palavra, as escrituras.
E aí então vocês serão libertos. Mas se recusardes, morrerás escravo. Eu tenho dito, eu creio, em William Branham. Já falei para minha esposa, meus filhos, eu vou arriscar tudo que eu tenho na mensagem do irmão Branham. Meu livre-arbítrio, minha vida, né, minha energia, a ferramenta que Deus me deu, o dom de pregar, a inteligência que Deus me deu, os dons que Deus me deu. Vou me dedicar em pregar a mensagem do irmão Branham, só que eu vou me alinhar com Paulo. Né? Estou liberado, livre, para me alinhar com o evangelho de Paulo. Não pagar dízimo. Eu não sou escravo de homens, de igreja, de organizações, de sistemas, de prisões, para pagar dízimo. Paulo não mandou pagar dízimo. Prego que a mulher não pode cortar o cabelo. O filialismo, o pastor Carlos Roberto disse que pode cortar as pontas. Paulo disse que em 1 Coríntios 11:6 proibiu. É vergonhoso, é indecente. Na minha Bíblia aqui de Jerusalém está escrito cortar. É vergonhoso, indecente a mulher cortar o cabelo. Ou rapar a cabeça. Põe o véu. Eu estou pregando às mulheres que elas não podem cortar nem a ponta. E além de não cortar as pontas, tem que pôr o véu. Ou seja, o filialismo está autorizando a cortar e é contra o uso do véu. O véu deve ser usado pela mulher na hora de orar e profetizar. Eu sei, a Bíblia do irmão Branham era a Bíblia King James, lá fala manto, né? Aí o irmão Branham até, quando alguém perguntou sobre colocar algo na cabeça, se você quer colocar, coloque. Né? Na minha Bíblia diz véu. A Bíblia de Jerusalém. É o que diz as Escrituras. Aqui também não fala tosquiar. Embora tosquiar e cortar é a mesma coisa. Aqui diz que é indecente a mulher cortar o cabelo. Quem é Carlos Roberto Júnior Fialho para vir liberar a mulher para cortar o cabelo? Isso não é o evangelho de Paulo. Eu não vejo temor nesses homens. Também essa ânsia de querer destruir a mensagem do sétimo anjo vai dar nisso aí, erro doutrinário. Erro doutrinário contra a Escritura, porque o irmão Branham nunca foi contra a Escritura. Nunca foi contra a Escritura. Mesmo quando o irmão Branham disse na mensagem demonologia que se uma irmã cortasse o cabelo, o irmão poderia pedir para a mulher dele que cortou o cabelo sair de casa. O irmão Branham disse assim, ó, você pode mandar ela embora de casa, mas não te dá direito a um novo casamento. Não te dá direito a um novo casamento. De acordo com Mateus 19, um novo casamento só seria possível se a mulher cometesse prostituição. Foi o que Jesus disse. E ainda teria que estudar o caso, porque às vezes um homem pode empurrar uma mulher para cometer prostituição. Ele pode provocar isso. De várias maneiras e vários modos. E Deus é o juiz de todos. Deus sabe melhor todas as coisas. Ainda tem isso, né? Então, a hora é de pregar o que o irmão Branham pregou. As fitas estão vivas. Só que também a hora é hora de se alinhar com as Escrituras. Né? Estamos liberados para se alinhar com as Escrituras e, muito especialmente, a sã doutrina de Paulo. Né? A sã doutrina de Paulo. Eu preguei. Eu acho que foi ontem, né? Minha esposa chamou minha atenção. Eu disse, não, eu concordo. Né? Eu disse, deveriam fazer uma pesquisa para ver qual foi a última mulher que usou meia calça. Né? O irmão Branham disse na mensagem, Escritura na parede de 1956, que o rádio americano, as rádios, tinha liberado uma música e não censurou a música. A música pedia para as mulheres mostrar os joelhos, né? Abaixar as meias calças. Tudo bem. Eu volto atrás e admito que as mulheres... há mulheres que usam meia calça, mas eu fui ver, muitas mulheres usam meia calça para ficar sexy, né? Devemos entender que lá no tempo de William Branham, quando as mulheres usavam meia calça, essa meia calça estava coberta de saia longa.
e vestidos longos, que hoje as mulheres não querem usar, nem das igrejas. Né? A coisa agora é mostrar os joelhos. Né? Aí dos joelhos vai vir o striptease. Coxa, nádega, barriga, decote, né? Isso é um diabo. Isso é um diabo. Quando os discos voadores vierem. Ô, André Luiz, o que é isso que você está dizendo? Quando os discos voadores vierem para levar os filhos e filhas de Deus da terra, eles só vão levar os santos. Mulher que expõe o joelho e usa roupa colada no corpo, igual uma linguiça toscana e calabresa, não irá subir. Para quem que Deus vai levar esse lixo? Para a glória celestial, para o céu, para os ares, vai estragar as bodas, a reunião lá em cima? Nunca. Mulheres com batom, maquiagem, esmalte nas unhas, das mãos e dos pés, essas unhas de bruxa, de gel, de vidro, silicone. Quando os discos voadores descerem para raptarem os filhos e filhas de Deus, o pregador André Luiz, que negócio é esse? De disco voador descer, eu estou com 7 folhas aqui, ó. 7 folhas. Das 1.203 mensagens, lembrando que eles vão descer, esses discos voadores. Isso que o Pentágono chama de disco voador, isso que os ufólogos estão a chamar de disco voador, eles vão descer e raptar os eleitos, mas os eleitos são santos. São pessoas que venceram o pecado, abandonaram o pecado, evitam o pecado, fogem do pecado como José. Foge da cachaça, foge da Copa do Mundo, foge da política, foge da televisão, foge do cinema, foge do mundo. Eles vão descer. Já em 1955, dia 15 de maio, os irmãos já estavam perguntando, Mombrano, aqui, ó. Minha pergunta é, o que são esses discos voadores? Eles são algo de Deus enviando um sinal? Mensagem, perguntas e respostas, no dia 15 de maio de 1954. Já em 54, os irmãos da mensagem do irmão Brano já estavam querendo saber o que era isso. Nesta mensagem aqui, o irmão Brano não responde, não. Ele vai responder em outras. Ele apenas diz aqui, por exemplo, e o Deus Todo-Poderoso, que é o meu juiz de pé aqui agora, nesse lugar sagrado, reticência, antes de eu sair de casa, o Espírito Santo me disse que esta pergunta será colocada aqui nesta noite. Eu não sabia nada sobre isso, mas sabia que estaria aqui. No dia 15 de maio, mensagem Perguntas e Respostas, 1954, o Espírito Santo disse ao irmão Brano, essa pergunta vai ser feita na reunião hoje. Mas o irmão Brano não respondeu. Só disse que tinha recebido essa revelação. Mas aí ele vai responder em outras mensagens. Aqui está em ordem, né? A mensagem, a arca. Agora ela é do dia 22 de maio de 1955. Quer dizer, depois de um ano, a irmã Brana vai falar de disco voador. Em 54 ele não disse nada. Aí ele está orando, o profeta de Deus está orando. Profeta Mambrano, Pai, Deus, oro para que hoje, enquanto a porta permanece aberta, o povo está vindo do leste, oeste, norte, sul, se reunindo, grandes sinais estão acontecendo nos céus, visões terríveis. Os átomos já se desintegram no ar, o oxigênio tem sido queimado. Aí o profeta diz aqui, discos voadores, mísseis que não podem ser entendidos. Algum tipo de inteligência, eles acham,
de alguma outra parte, eles não sabem. E a ciência não pode descobrir. Está além da ciência. Veja que em 2021, ano passado, esse ano, o Pentágono admitiu a existência de UFO, né? Que está tudo filmado. Não tem como ir contra, mas eles admitem que isso não é humano. É um objeto viajar 53 mil quilômetros por hora. Não tem nada na Terra que viaja assim, gente. Eles dizem, eles não sabem o que é. Eles sabem que não é humano. O William Branham está dizendo aqui em 55, mensagem à Arca, 22 de maio. O William Branham está dizendo assim, a ciência não pode descobrir. Misteriosamente surgindo em cena com velocidade de relâmpago. Eles já até conseguiram calcular. Na Ucrânia, né? Está aparecendo muito na Ucrânia, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por que esses discos voadores aparecem na Ucrânia nesta hora? A 53 mil quilômetros por hora. Por quê? O que são isso? O que é isso? Eu disse, o profeta vai explicar, William Branham vai explicar. Ele diz aqui no 173 da mensagem à Arca, é a grande pirâmide que Enoque construiu. A última câmara já se foi, pronta para a câmara do rei agora, a vinda do Senhor. Bem em cima, para a pedra angular, todo o calendário da astronomia aponta diretamente. As estrelas declaram isso. Como fizeram da primeira vez, quando os magos olharam por cima e viram as estrelas, eles disseram, ali, o grande rei está vindo. Eles não eram teólogos, pregadores, apóstolos, aqueles 3 magos, evangelistas, doutores, pastores, não entendiam nada de teologia. Eles entendiam de astronomia. Quem entendia de teologia eram os escribas, os doutores da lei, que disseram, o menino vai nascer em Belém. Mas vocês não vão, não? Não, nós não vai, não. Nós estamos bem aqui com Herodes na política, né? Com César, com Pilatos. Vai você, até Herodes, vai, acha o menino. E a estrela desapareceu em Jerusalém. Depois vocês voltam aqui para dizer aonde a criança está, aquele escorpião do rei Herodes com o ferrão dele. Ele não queria adorar o menino, queria matar, como ele mandou matar toda a criançada de 2 anos para baixo. Porque viram que os magos não voltaram. Pelo mesmo caminho, né? Uma divina revelação de Deus fez com que os 3 magos, entendidos em astronomia, fossem embora por outro caminho. E tudo está apontando. De novo, como lá 2000 anos, a coisa está apontando aqui de novo. A vinda do grande rei, né? Agora sim, ele virá com uma coroa de ouro, como está escrito em Apocalipse 14, sentado em uma nuvem, mas com uma foice bem afiada. Ele vai meter a foice nessa terra. A terra vai pagar caro. Embora a terra está grávida, quando eu falo terra, é a humanidade que virou as costas para Deus, para o Criador, Jeová, para o seu filho, Yehoshua. Ele está vindo, o grande rei. Dessa vez ele vem coroado. Dessa vez ninguém vai colocar coroa de espinho na cabeça dele, não. E a grande pirâmide que Enoque construiu, a última câmara já se foi. Pronta para a câmara do rei agora. Sim. Há um mistério lá naquela maravilha, né? No Vale de Quéops, né? Naquela pirâmide, né? E lembrando, diz aqui no 174 da mensagem à Arca, toda a natureza está gemendo. Quantas contrações, dores de parto, princípio das dores, nesses 2000 anos, que Yehoshua, o Mashiach, Jesus Cristo, disse que a terra iria passar. Está faltando alguma coisa? Ao meu ver, o que está faltando é uma fome. A fome vindo.
e pestes, guerras, nação contra nação, a terra poluída, contaminada, infectada, cheia, mas cheia mesmo, de falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres com discursos fingidos, como diz Pedro, a terra já está cheia. Os corações dos homens estão cheios de temor. Vai distrair com política, vai distrair com Copa do Mundo, vai distrair com Hollywood, o cinema, com novela. Mas há no fundo do coração de cada homem e mulher um temor. William Branham diz, a perplexidade dos tempos, desgraça entre as nações, uma brame. Já houve tsunamis, né? Uma brame, grandes macaréus se quebrando em todas as partes, matando centenas, de um lado ao outro. O tsunami matou 300 mil, né? E aí ele vai falando de muitas coisas aqui, carruagens sem cavalos, indo através das autoestradas e das avenidas, parecendo tochas correndo como relâmpago, e passamos direto por essas placas, passamos direto por essas placas de sinalização, como se eles não fossem nada. Eu devo ler isso aqui, o profeta está orando, William Branham está orando, ó Deus, pare-nos rapidamente, pare este mundo pecaminoso, pela pregação do evangelho. Mas se colocar um pregador em cada esquina, de cada bairro, de todas as cidades, metrópoles, cidades cosmopolitas como São Paulo, acho que 11 milhões de habitantes, curtelas, vielas, povoados, não vai mudar. Pode colocar um pregador em cada esquina pregando a íntegra e completa verdade. O povo não quer a palavra. Mas a pregação deve estar aqui devido aos eleitos. Salve aqueles que levantarem suas mãos. Eu estou dizendo, o não está orando. Simplesmente ele está orando. Não vou ler tudo. Toda a oração do profeta, que é inspirada, né? Inspirada por Deus, né? A voz do sétimo anjo, de Apocalipse 10, 7, né? Na mensagem A Junção do Tempo, no dia 15 de janeiro de 1956, William Branham volta a falar de discos voadores, e acontecerá, diz Deus. Eu estou lendo a mensagem, está até marcado aqui de azul, né? Diz Deus, nos últimos dias derramarei meu espírito, teus filhos e filhas profetizarão. Diga-me uma promessa das Escrituras que Deus não cumpriu. Deus não falha, Ele sim, Yahvé, o Criador, é infalível. E a Bíblia também tem infalibilidade, é infalível. E os homens, é um fracasso. Põe a sua fé no homem, você vai fracassar. Todo homem vai cair, vai errar miseravelmente. Lembrando disso na mensagem de influência. Retire sua fé do homem. Retire sua fé do Cacu, de William Souto, de Júnior Fialho, de César, de pastores de igreja. Ponha a sua fé onde ela deve estar, olhando para Jesus Cristo e Yehoshua, o Mashiach, o autor e consumador da nossa fé. Não diz Hebreus? Para que colocar a fé no homem? Fixar os olhos no homem, igual Cacu diz no livro dele, que todos os discípulos do Cacu têm que estar com os olhos fixos no homem Cacu. Vai! A Bíblia não manda colocar olhos em homem nenhum. A Bíblia diz para crer no Pai e no Filho, em Yahvé, Deus o Pai, e em seu Filho Yehoshua, né? Mas eu vou ler aqui, William Branham dizendo, derramarei do meu espírito, teus filhos e filhas profetizarão, prometeram aos profetas, seus jovens terão visões, e mostrarei maravilhas
nos céus, discos voadores e tudo mais. Aqui o Mambrana já começou a dizer que é Deus que está a trazer esses discos voadores no céu. É Deus mesmo. É o Criador. É Deus o Pai. Yahvé, que faz aparecer esses discos voadores. Você diz UFO. Eu não tenho Mambrana, era disco voador, depois era OVNI, agora é UFO, né? E tudo mais. Grande aflição, a terra será abalada com mergulhadores, grandes terremotos virão, grandes vulcões acontecerão. Aqui é tudo Mambrana profetizando. Grandes problemas. Ele está profetizando em 15 de janeiro de 1956. A palavra Mambrana vem cumprindo uma por uma. Grandes problemas. Angústia entre o mundo. As nações estarão tentando encontrar a paz. Essa é profecia de William Branham. Com a faca nas costas. Quem sabe faca nas costas é um punhal. Né? A traição. Haverá problemas em todos os lugares. Aqui é William Branham profetizando no dia 15 de janeiro de 1956, na mensagem A Junção do Tempo. Profeta de Deus, William Branham, né? Vamos voltar às fitas. Do Mambrana. Vamos voltar também às escrituras, que Paulo também era a palavra de Deus na boca de Paulo. Né? Todas essas coisas, William Branham diz assim, e os homens ficarão cada vez piores. Diga-me se isso não aconteceu. 141, e quando o inimigo vier como um dilúvio, levantarei um estandarte contra ele. O Espírito de Deus, a hora da junção, o fim da estrada. A África está rugindo com uma grande reunião de cura. Eles queriam o William Branham lá, né? Impediram o William Branham de chegar lá. E sinais e maravilhas aparecendo em todo mundo, em todos os lugares. O que é isso? A hora da junção, o tempo do fim. 15 de janeiro de 1956. E aqui, nesta outra mensagem, ainda a junção do tempo, né? Mambrana vai falando de coisas que virão. Né? Num desses dias, meu querido irmão, 143 aqui, Jesus virá. Né? Isso é bom. E aqueles que estão martelando, estão martelando, que eles chamam de fanatismo hoje, creem no evangelho antiquado, a velha Bíblia, você chama de velha Bíblia, mas é a palavra do Eterno. Deus só tem uma palavra, é a Bíblia. E aqueles que creem no evangelho antiquado, o evangelho de Cristo, o onipotente falando, o miraculoso acontecendo, esses sinais seguirão aqueles que creem. Não dá para ler tudo. Eu disse, são 7 folhas. Vou ter que ir saltando algumas coisas, né? Para atingir aqui o objetivo, o propósito da pregação. Né? 146, qual é a coisa seguinte? Jesus Cristo virá outra vez, pela segunda vez em glória, para receber todos aqueles que estão mortos em Cristo. Eu já expliquei, Mambrana explicou, que todos os santos do Velho Testamento ressuscitaram com Jesus Cristo no primeiro dia da semana, saíram do túmulo. Abraão e Sara ali, apareceu a muitos, Jó, Jacó, Isaac, José, apareceram a muitos. Agora é a ressurreição dos mortos em Cristo e vivos em Deus. Deus trará cada um com eles. Eu disse e digo, 68 milhões estão aí, seus corpos dormindo no pó da terra, mortos pela a Igreja Católica Romana no tribunal chamado Santa Inquisição. Eles virão. Eles vão reaparecer para o milênio. O profeta William Branham diz aqui, e o grande milênio estará estabelecido, e não haverá mais guerras. Nós não estamos no milênio. A chapa vai esquentar. É necessário vir o terceiro ai do livro do Apocalipse. O primeiro ai é a Primeira Guerra Mundial. O segundo ai é a Segunda Guerra Mundial.
A Bíblia diz, o Apocalipse diz, o terceiro ai vem, é inevitável. Uma terceira guerra mundial é inevitável, está registrado aqui na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia. Deve se cumprir. Aí sim, depois do Armagedon, aí o milênio vai ser estabelecido. Aí vão empilhar as armas, né? Aí não vai haver mais guerra, né? Não haverá mais enfermidade, não haverá mais problema. Mas do lado de cá, nós ainda estamos nas últimas contrações da Terra. A Terra, o planeta está gemendo. Toda a natureza está gemendo, Romanos 8. E o que a natureza quer? Questão de epidemia, guerra, questão de problema. A natureza quer e pede que os filhos de Deus se manifestem. A manifestação dos filhos de Deus está vindo. Quem é filho de Deus vai se manifestar. Quem não é, não irá se manifestar a hora nenhuma. Lá viveremos na sua presença para sempre. Sinais, junção do tempo. Eu devo ler o 149 aqui, onde o irmão Branco diz assim: então, meus queridos irmãozinhos, nunca abandone a Cristo. Cristo é a Escritura. Cristo é a palavra. Se você não tem uma Bíblia, compre logo. Essa aqui não é tão cara, a Bíblia de Jerusalém. Ganhei de presente do irmão Rodrigo, da Assembleia de Deus. Compre uma Bíblia. E William Branham diz aqui: nunca abandone a Cristo, viva por Ele. Através da cruz, levante seus corações, segure nas santas mãos de Deus, segure na palavra. Aquele que perseverar firme até o fim, esse será salvo. Esse homem, aquela mulher que perseverar firme na palavra de Deus até o fim, será salvo. Mas deve atingir a santidade, a santificação na terra, como diz Hebreus 12, 14, sem santificação, santidade, ninguém verá a Deus. Segura nas mãos de Deus. Não fica confiado em igreja, não. Vai tudo ser derretido, tudo vai ser queimado. Lembrando está a dizer aqui: mantenha seu coração honesto na cruz, em Cristo, e viva por Ele. E Deus te conceda isso. Estamos nas junções do tempo, no cruzamento. 56 anos depois da Marmambrana, depois que o profeta morreu, será que não estamos chegando na encruzilhada, no cruzamento final? Deixo-vos essa pergunta. Mensagem de Jeová Jireh, 24 de fevereiro de 1956. Marmambrana vai voltar a falar de discos voadores, né? E o irmão Branco diz aqui, nessa mensagem, vou ter que saltar. Ele diz aqui: um desses dias é tão provável que aconteça antes do amanhecer, como acontecerá daqui a 50 anos. Uma bomba de foguete, uma daquelas bombas de cobalto, ou hidrogênio, poderia a nação inteira estar alerta, né? Vimos ontem, né? Eles filmaram o trem atômico da Rússia, saindo da Rússia rumo à Ucrânia, né? Trem que carrega ogivas nucleares. O presidente da Rússia diz: eu não estou blefando. Diz ele, né? Estou apenas dizendo o que eu vejo nos jornais. Se invadirem, agora não é a Rússia, é a Ucrânia. As províncias que anexamos, vai haver guerra nuclear. Ele não está brincando, não. O trem atômico já se deslocou da Rússia, aquele trem que carrega ogivas nucleares, foi para a fronteira da Ucrânia, né? É o mundo.
É o cruzamento, é a junção do tempo. Você viu no jornal outro dia? Onde eles estão exigindo ciência, o Pentágono, para responder os discos voadores. Isso em 24 de fevereiro de 1956. Membrana disse que um jornal estava exigindo do Pentágono explicação do que é esses discos voadores. Não era um mito. Não foi algo que imaginou, foi real. Foi uma inteligência, eles voaram em formação de batalha. Às vezes, às vezes eles filmam assim, 8, 10, 12, 20. Disco voador, OVNI, UFO. E eles fazem até formação de guerra, né? De batalha, né? Uma inteligência, né? Eles voaram em formação de batalha. Ô, pregador André Luiz, diga logo o que são esses discos voadores. Calma! Eu vou ler agora um Brando explicando o que é isso. Né? Eles poderiam parar. E não é estranho, uma coisa que viaja 53 mil km por hora, para e fica imóvel no ar, assim. Ó. Um avião, se parar no ar, ele cai. Mas esses discos voadores são capazes de viajar na velocidade do relâmpago, 53 mil quilômetros, e ainda parar no ar. Eles poderiam parar, eles poderiam começar, eles poderiam parar, eles sabiam. Lembrando aqui, foi uma inteligência. Eles sabem disso. As pessoas riram. Eles disseram, discos voadores, se divertiram com isso. Mas a coisa é séria, né? A coisa é séria, mas você sabe o que eu estou pensando? Olha o que o William Branham está a dizer na referência 70 da mensagem de Jeová Jireh, 24 de fevereiro de 1956. Você sabe o que eu estou pensando? William Branham dizendo, Jesus disse que antes que ele venha, haveria sinais no céu acima. No céu. Você observou? Antes de começar, destruiu Sodoma e Gomorra por causa da situação sexual, lá o uso contrário à natureza, homem inflamando com homem, mulher inflamando com mulher, o que Yahvé, Jeová, o Criador fez lá em Sodoma. O Mambrano diz assim, primeiro ele enviou 2 anjos, né? Ele enviou anjos para investigar. Aqueles anjos era o anjo Miguel e o anjo Gabriel. E Jeová ficou com Abraão lá debaixo dos cavalos de Maé. E deu ordem para os 2 anjos irem lá fazer uma investigação em Sodoma e Gomorra. Os anjos, aqui o mamãe já está dizendo o que são esses discos voadores. Os anjos vieram à terra nos últimos dias, eles foram vistos entre pessoas, quero dizer, pessoas honestas, lavadas pelo sangue, que sabe disso. E eles até se levantaram e tiveram suas fotos tiradas, correto? Os seres angelicais visitaram, levando a palavra de volta ao Pai, que o pecado se amontoou até que as estrelas mal podiam brilhar. O Mambrana bate no púlpito 5 vezes, né? O mundo inteiro, diz William Branham, está cambaleando como um bêbado chegando à noite. O mundo está cambaleando como um bêbado. Certo? Pecado entre os cristãos, entre os eleitos. O Branham está dizendo, está cheio de pecado. Você está numa igreja organizada, numa denominação, num tabernáculo, que prega a mensagem Mambrana, está cheio de pecado. Pecado entre os cristãos, pecado, diz Mambrana, entre os eleitos. Eles vendem seus direitos de primogenitura por popularidade. O ministro, que é o pastor, o pregador, trocou o evangelho por uma festa social. Ele trocou o antigo evangelho lavado pelo sangue
pelo intelectual com o povo, para pregar o intelecto, falar de sociedade e usar mal o evangelho. Muitos deles saíram para o campo, pregaram e usaram o evangelho para o ganho pessoal. Tão rico, tem fazenda, mora em condomínio, não mora em invasão, em favela, em periferia. E como vai morar se eles têm 10 mil pessoas pagando dízimos para eles? Estou falando de pastores que pregam a mensagem mombrana. Eu não estou falando nem de pastor pentecostal, deuteropentecostal e pastor neopentecostal, ou padre católico, ou pastor protestante. Eles estão ricos. Usar o evangelho, no caso, estão usando a mensagem membrana para ganhos pessoais, né? Deixa que o acerto de conta vai vir quando os discos voadores descerem. Esses anjos de Deus não irão levar nenhum pastor que é rico, pastores camelo. Vocês vão ficar aqui. Vocês vão ficar aqui na terra. O paraíso, o milênio de vocês é aqui na terra. Eu estou falando com pastores. Estou me dirigindo a pastores que pregam a mensagem membrana. Estão podre de rico. Podre de rico. Pregam e usaram o evangelho para o ganho pessoal, para ganhar dinheiro. Muitos deles têm grandes celeiros e carros. Quantos carros na garagem? Tem o César, o Vanderlei, o Luiz Mendes, o Febrone. Esses pastores que pregam a mensagem membrana. E coisas que nunca teriam ganho pessoal, né? Se não fosse a mensagem membrana, a Bíblia, né? Certos pastores estariam andando de a pé ou de bicicleta, né? Bem, eu estou andando de bicicleta e estou feliz, né? Eu me lembro quando eu pregava a mensagem do membrana, preguei 17 anos quase no Nordeste. Lá em Aracaju mesmo. Meu meio de transporte era uma bicicleta, né? E muita gente, eu fiz amizade com muita gente, pregava nas ruas, pregação ao ar livre, e as pessoas diziam, eu não entendo, né? Um homem como você, pregador, bom pregador e de bicicleta. Pois é, eu estou de bicicleta de novo, né? Graças a Deus, e estou feliz de agora estar de bicicleta em Goiânia, né? Olha, eu comecei assim, que Deus me ajude a terminar assim também, né? Não vejo nenhum problema, não. O importante é estar pregando a verdade. Do que adiantaria eu estar num Jeep, um carrão de 100 mil reais, 150 mil reais, uma Toyota de 250 mil reais, igual muitos pastores que pregam a mensagem membrana estão nessa hora, em condomínios fechados, podres de rico, mas eles não podem pregar o que eu estou pregando aqui. Eles não podem falar de William Branham como eu estou falando. E nem de Paulo. Estão presos pelo dinheiro. Qual o pastor que prega William Branham, que vai pregar o que eu estou pregando? Eu estou pregando que não devemos pagar mais dízimo. E é pelos dízimos que eles pregam William Branham. Pregam a Bíblia. E como que eles vão parar com isso? Como que eles vão parar com isso? Deixa que os discos voadores, os anjos de Deus, vai resolver esse problema de pastores ricos que prega budismo. Eles não vão vos levar. Não vão vos levar. Muitos deles têm grandes celeiros, mansões, né? Carros e coisas que nunca teria ganho pessoalmente, se não fosse a profissão de pregador, de pastor, né? De jeito nenhum. Eu estou lendo e lembrando. De jeito nenhum. Eu estou grato por ainda haver um remanescente. Uns pregador pobrezinho, né? Aí o Mombrana fala aqui no 72 de algo que eu gostei. Mombrana diz aqui, ó. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar e a clamar e repreender o pecado, você sabe o que aconteceu? Todos os eleitos que confiavam em Deus se reuniram ao redor de Esdras. E Esdras era profeta?
Eu vi o apóstolo Cacu, Deutamar, fazer uma pergunta num debate. Eu não quero debater, não. Mas ele perguntou assim, mostra-me um livro da Bíblia que não foi escrito por um profeta. Pronto, o livro de Esdras. Esdras 9, 10 diz que Esdras era sacerdote. O livro de Esdras foi escrito por um sacerdote. Mas vai ler o livro de Esdras. O mesmo problema que Esdras enfrentou lá é o que eu estou enfrentando aqui agora. Que problema, André Luiz, pregador das Escrituras? Ora, os exilados de Israel casaram com mulheres estrangeiras e a Escritura de Moisés proibia. Ora, Paulo disse em Romanos 7, versículo 2 e 3, que a mulher está ligada ao marido se ela casou com o marido deixou a casa do pai e da mãe, se uniu, se ligou à mulher, ela está ligada a esse marido enquanto esse marido viver. Ela só pode casar com outro homem, diz a santa palavra de Deus. Deus que vai enviar os anjos, os discos voadores, para levar os eleitos para os ares, para as nuvens. Diz aqui a Bíblia que ela só pode ter um segundo casamento se ela virar viúva. E onde esse tanto de mulher, inclusive dentro dos tabernáculos que prega a mensagem membrana, casado 2 vezes, 3 vezes, quem vos deu direito de casar de novo, mulher que está dentro dos tabernáculos? Quando eu vou no tabernáculo, aí vai atingir tudo, do quanto é movimento religioso. Quem vos deu o direito de casar novamente? Você nunca leu 1 Coríntios 7, versículo 39? Eu tenho que ler. Onde Paulo diz que uma irmã só pode casar de novo com um irmão no Senhor, um irmão cristão, se for viúva. E como que você, mulher, canta no coral, é professora da escola dominical, seu marido é pastor e, no entanto, você não é viúva? Já está no 2º, 3º casamento. Quem te colocou fora da palavra? Não fui eu. E eu estou aqui para dizer nesta hora que os anjos de Deus vão descer. Mas não vai levar nenhuma mulher fora da palavra. Quem não se aliou, quem não se aliar com as Escrituras, vai perder o arrebatamento. Vai. Deus está nos dando a última oportunidade. Veja o livro de Esdras, que aconteceu lá em Esdras. Está a se repetir aqui de novo. Eu não sou profeta. Eu não quero ser profeta. Eu só sou um pregador. Quem sabe como Esdras. Esdras não era profeta, mas ele tinha as Escrituras, e eu tenho as Escrituras, e eu não vou pregar as Escrituras? É claro que eu vou pregar as Escrituras. Mas aí vai arrebentar isso, vai arruinar isso, vai acabar com isso por mim? Pouco importa. O que importa é que os eleitos se alinhem com as Escrituras. As Escrituras, o Evangelho, é a força de Deus. Romanos 1,16. Arrependei-vos. Muda de vida, muda de pensamento. Abandona essa cultura ruim de religião, de denominação, de igreja. Se alinhe-se com a palavra. O rapto pode estar muito perto. Mais perto do que nós imaginamos, né? O que precisamos hoje é de homens e mulheres, diz o William Branham aqui. Seus pregadores estão pregando essas igrejas, e chama o pecado de pecado. Não é dar uma desviadinha, não. Fugir do assunto. Ler a palavra, eu vou pregar, e você lê a palavra. Não, isso aqui, Coríntios 14, 34, não vou pregar, não. Se pregar isso aqui, as mulheres vão embora. As mulheres estejam caladas nas assembleias, não podem tomar a palavra. Isso aqui é para 2000 anos atrás, eu vou saltar. Salta! Salta que quando os discos voadores descerem, os anjos de Deus descerem, eles não vão selecionar você, pregador de igreja. Está chegando a hora dos anjos de Deus descer para levar os eleitos. Vamos voltar à palavra. Outra mensagem aqui.
Que mensagem é essa? Olha o título, Sentinela. Como está a noite? É uma pergunta, né? Pregado em 1958, 30 de novembro. Como está a noite? O sentinela não pode dormir, né? Ele tem que vigiar a cidade. Sentinela! Olha o tema da pregação. Título. Como está a noite? E no 24, o irmão Branham diz assim: oh, que hora tenebrosa! E todas as coisas que você ouve a respeito de discos voadores, e você ouviu a entrevista com aquele homem, eu suponho, ontem no rádio. Onde o irmão Branham estava pregando essa mensagem? Eu não anotei a cidade aqui, mas foi no dia 30 de novembro de 1958. Né? O irmão Branham disse que teve uma entrevista no rádio. O radialista estava entrevistando um homem que ele dizia que ele conversou com pessoas. O irmão Branham diz assim, é uma história de disco voador, viu? Tem tanta gente que diz que foi abduzida, né? Que entrou na nave, que extraiu o sangue, retiraram o sangue, célula, para estudar, né? Esse homem também aqui estava com uma história de disco voador no rádio. Eu, o irmão Branham ouviu, o irmão Branham dizia, eu não desejo desconsiderar esse homem. Não, eu não desejo desconsiderar o homem. Mas o seu sistema inteiro está contra a palavra. Aquilo não está certo. A entrevista do homem. Veja o que tinha lá, o conteúdo. Que em Marte, no planeta Marte, eles não têm morte lá no planeta Marte. E que eles vieram aqui para nos ensinar como não ter morte. O homem diz que conversou com as pessoas do disco voador e os seres do disco voador falaram assim, lá em Marte não tem morte não. E nós viemos do planeta Marte, o planeta vermelho, para ensinar vocês da Terra como vencer a morte. Mas quando chegou a hora de provar, ele não tinha nenhum grão de prova que pudesse comprovar aquilo. Vamos dizer assim, esse homem estava dando uma entrevista na rádio com ideia mitológica que ele imaginou. E, na minha opinião, aquilo é falso. É entrevista no rádio que o homem estava dando lá no dia, que dia mesmo? No dia, vamos estar pregando no dia 30 de novembro de 1958. Porque a Bíblia diz diferente do que ele diz, do que o homem diz no rádio. A Bíblia diz diferente. É como o Branham está dizendo aqui. Eu posso... Olha como o Branham vai dizer aqui. Eu posso expressar o que eu penso sobre discos voadores. Agora, aqui nessa mensagem, o Branham vai dizer o que ele pensa sobre discos voadores. Qual o parecer de William Branham? Eu não creio que eles são sombras. Esses discos voadores não são sombras. Eu não creio que esses discos voadores são mitológicos. São reais. O Pentágono já provou. Eu creio, e isso não faz com que seja certo. Lembrando assim, é só a minha opinião. Mas vamos respeitar a opinião do Branham, porque William Branham é o sétimo anjo do Apocalipse 10:7. Tocando a trombeta, né? A palavra de Deus, e que abriu 7 selos. Branham é sincero. Olha o que o Branham diz aqui. O Senhor não me disse o que eles são. Quer dizer, Deus ficou em silêncio com o Branham. Não falou nadinha com o Branham do que é os discos voadores. Mas o Branham diz assim, eu vou dar minha opinião. Mas olhando pelas escrituras, William Branham dizendo, pois é onde nós encontramos todas essas coisas. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E antes da destruição de Sodoma, fogo caiu e queimou a cidade e as planícies. Apareceram anjos enviados do céu, os quais olharam e tentaram descobrir se aquelas pessoas, se aquelas coisas eram verdade ou não. Aí o William Branham vai dar o parecer dele aqui. E isso
E isto não seria e isto não seria Deus enviando seus anjos de volta para investigar antes da grande destruição chegar. Chegar onde? Na terra. De que forma? Armagedon, terceiro ai, terceira guerra mundial, sempre antes da destruição, como em Sodoma, destruída com fogo, os anjos de Deus foram lá. E o irmão Branco está dando parecer. E você observe, houve um anjo que veio visitar um velho homem que tinha feito uma decisão com Deus, estava vivendo desprezado pelo mundo em sua tenda. Estou falando de Abraão. Lá atrás no deserto, porque alguém tinha escolhido e tomou toda a sua riqueza, mas ele disse, está tudo bem, eu vou ficar aqui na vontade de Deus. Mensagem Sentinela. É o título da mensagem. Como está a noite? É você, sou eu, somos nós, sentinelas. Como está a noite? Nesta hora em que nós estamos vivendo? Quando o mundo está mais nervoso, como nunca teve tanto nervosismo, como está agora, como está a noite? Você está vigiando? Sabe você o que vai acontecer? As escrituras não falham. A palavra de Deus não pode falhar. Eu vou continuar lendo aqui. Estou quase indo para o encerramento. Agora eu venho para outra mensagem. Eu acho que aqui é a mensagem não sabeis. O Branco está falando de um homem que veio com a esposa dele. E ele disse para testemunhar. Tinha algo para dizer para o irmão Branco. Na mensagem não sabeis, 268. Ele disse, irmão Branco, veio contar um sonho. Eu sonhei, irmão Branco, que eu e minha esposa estávamos passeando. Vi através ao oriente e vi que parecia um ponto. Um pontinho apareceu lá ao longe no oriente. Como um ponto, como um desses discos voadores. Eu vi um pontinho e parecia um disco voador. 269 da mensagem, não sabeis. Ela foi pregada no dia 15 de agosto de 1965, na cidade de Jeffersonville. E diz aqui, o mundo não sabe o que é isso. Vamos dizendo, o mundo não sabe o que são esses discos voadores. São os anjos de Deus fazendo as últimas investigações antes dos céus pegar fogo, a terra pegar fogo, as obras que há na terra pegar fogo, como diz Pedro, 2 Pedro 3,16 em diante, todos os elementos vão se derreter. O ouro, o metal, o ferro, o bronze, o alumínio, a amarração do planeta, esses elementos minerais que nunca deveria ter saído de onde saiu, vão voltar ao lugar de origem. O mundo não sabe o que é isso. Discos voadores. Você sabe? Nós sabemos que é isso. Está dizendo para o seu tabernáculo. Nós aqui, do tabernáculo Branco aqui, no dia 15 de agosto de 1965, nós sabemos o que é disco voador. Quem crê no sétimo anjo, William Branham, a voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, sabe o que é disco voador. O que cientistas não sabem, o que ufólogos não sabem, o que o Pentágono não sabe, os eleitos que criam em irmão Branham sabia. Nós sabemos que é isso. Sabemos que são anjos de juízo investigando, como em Sodoma, como aquele Pentágono, como tudo isso descende à inteligência, está além da inteligência dos homens, como eles se vão como relâmpagos e se vão, estou dizendo, eles agora disseram que um disco voador viaja 53 mil quilômetros por hora. Se arrancam de qualquer coisa que eles têm. Eles não sabem o que é isso.
Deixe-os pensar o que quiserem, diz Mão Branca. Deixa o Pentágono pensar o que eles quiserem pensar. Eles o chamam disco voadores ou qualquer coisa. Eles não sabem. Mão Branca está pregando a mensagem e não sabeis. É um ponto da mensagem. E ele disse, e eu vi que vinha e observei o sonho. O homem contando o sonho de Mão Branca. E era um homem montado num cavalo. Um pontinho, parecia um disco voador. E aquilo veio. Aí eles que viu que era um homem montado num cavalo. E ele vinha com velocidade do relâmpago, igual o disco voador. Vi que ia descer diante de mim. E eu parei meu carro e saltei fora. Quando fiz, um cavalo estava parado no caminho. Um grande branco militar andando empinado. Um cavalo branco militar andando empinado. E o Mão Branca interpretou o que é o cavalo. No momento que o cavalo é a palavra. Essa é a palavra, por certo, vocês sabem. Andando empinado. Cabeça erguida. O Mão Branca interpretava sonhos, né? É a palavra. 249, ele disse, havia um homem ali montado, estava vestido com roupas do ocidente. Não era um vaqueiro, montado nesse cavalo. Que era um pontinho, parecia um disco voador, e quando chegou era um cavalo. E ele disse para o Mão Branca, esse homem estava vestido com roupas do ocidente. Não era um vaqueiro, porém se parecia com um chefe de guarda-bosques, ou algo, veja, toda a autoridade de chefe foi ao ocidente. Os índios, sobre os índios, guardas maiores de bosques, sobre o homem tinha um chapéu puxado para baixo, um chapéu. Estava olhando para um lado. E quando ele virou para o outro lado, ele disse, o homem que estava contando o sonho para o Mão Branca, disse assim, era você, Mão Branca. Esse pontinho, esse disco voador, esse cavalo. Esse homem montado no cavalo era você, William Branham. Viajando na velocidade de um relâmpago, era você, William Branham. Com roupas do ocidente, era você, William Branham. Parecia um chefe, era você, William Branham. Era você, Mão Branca. Você nunca falou como fez. Mas era você. Mão Branca não disse? Cavalgarei por esse caminho uma outra vez mais. Não há uma promessa na mensagem, Mão Branca? Chamou 3 vezes, ele disse, eu te direi o que fazer. Logo você puxou as rédeas do cavalo, deu como que 3 golpes violentos e se foi ao céu. E você se havia ido para o ocidente. O cavalo, o homem diz aqui que galopava, viajava na velocidade de um relâmpago. E ele disse, somente um minuto, olhou ao redor e aqui vinha um cavalo menor. Um segundo cavalo. Daquela mesma raça, porém menor, parado. Andei ao redor e ele disse, ele deve ter enviado esse aqui para mim. E subiu, o homem está dizendo que subiu no cavalo. Junior tinha cavalgado um pouco também. Junior Jackson, deve ser Junior Jackson. E ele disse, você sabe como sua cela de montar encaixa, irmão Branham? Os estribos e tudo, e eu pensei bem, isso encaixa perfeitamente bem. Puxei as rédeas, andou ao céu, puxei as rédeas, parei e voltei. Quando voltei, parei o cavalo, desci e falei à minha esposa. E o cavalo se havia ido. Logo anteontem, fez 3 dias, veio o Lil Messi, dizendo o mesmo sonho. Não sabemos nada sobre isso. Tentando misturar um grande burro branco com uma égua. E eles não puderam fazê-lo. Nervoso, ele disse, eu andei lá para cima e disse, Lil Messi,
e disse: o que fiz, eu não desejo dizer isto aqui. Eu lhe disse o que eu fiz. Ele disse: não vês que não entendi? Aí a irmã vai falando do sonho aqui, né? Também tu saberás, Liu mestre, teu sonho, porém, quando despertares, recorda o que ele disse: jamais ouvido tal mandamento. Como que este tempo, Roy Robinson entrou e disse: irmão Branham, se recorda ali atrás, antes que você deixasse a igreja pela primeira vez, ouvia sentado como na Palestina, nós estávamos toda junto e tudo, como que a mesa da ceia do Senhor Jesus. E logo você falou, e não estava você seguro do que falava, e ele disse: uma nuvem branca veio e cobriu e envolveu. E aí, vai seguindo aqui. Dá vontade de ler tudo, né? Mas eu vou saltar, né? Mas eu preciso ler isso aqui. Eu estou quase encerrando. Ô, meu irmão e irmã, agora cada um de vocês, consciente, eu sei o que isso significa. Vem? Simplesmente observe, estejam próximos de Cristo. Deixe-me advertir-lhe agora como ministro do Evangelho. Não admitam tonterias. O Branham está pedindo. Não imagine nada. Detenham-se ali mesmo até que isto de dentro esteja firmado a palavra que você está reta em Cristo. Porque esta é a única coisa que vai. Porque estamos na era mais enganosa que jamais temos vivido. Enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Porque eles têm unção. Aí o Branham está falando de falsos profetas, que viria depois de William Branham. Eles podem fazer qualquer coisa igual ao resto. Aí o Branham dá um conselho aqui, isso aqui eu quero ler. Limpe suas vidas. 257. Limpe suas vidas, pague suas dívidas. Não deva nada a ninguém. Se você quer subir, quando os discos voadores, os anjos descerem, então a regra é o quê? Ter as vidas limpas, não dever nada a ninguém. Pague suas contas. Não deva nada a ninguém. Se é que você quer subir. A última referência, citação aqui do irmão Branham na mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, 22 de agosto de 1965, Jeffersonville. Agora é a última folha. O irmão Branham diz assim: veja esses foguetinhos indo pelo ar. Eles chamam de iscos, né? Discos voadores. E assim por diante. As pessoas, bem, é melhor deixarmos aquilo de lado. Ouçam como essas pessoas vêm perdendo. Você diz: não as ouça. Elas estão lá de pé. E não estão. O irmão Branham vai dizer que esta é a maneira que vai ser o rapto, o arrebatamento. Esses foguetinhos aí, que o Pentágono chama de UFO, OVNI, disco voador, o irmão Branham diz aqui, ó. Estou lendo. Um deles abaixará, e este corpo terrestre tomará o corpo celestial. E serão pele, cabelos ou ossos deixados. E eles serão transformados num abrir e fechar de olhos, tirados dos espaços e levados para casa. Como foi lá em Sodoma, os anjos desceram, fizeram a investigação para o juízo. Então, antes da terra pegar fogo, Deus está enviando o que os ufólogos, o Pentágono, os centros de observações da Terra chamam de discos voadores, mas são anjos de Deus, fazendo a última investigação antes do mundo, do planeta, da Terra, do céu, pegar fogo. Ora, que Deus abençoe os filhos e filhas de Deus e se prepare, né? Como diz o irmão Branham, limpe suas vidas. Pague todas as suas dívidas, acerte tudo. Não deva nada a ninguém, né? Se é que você quer subir no arrebatamento. Amém.